Fala pessoal, tudo bom? Lucas aqui novamente. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês, na verdade eu vou falar um pouquinho sobre hospedagem, né? Onde hospedar o Smart Funnel, onde hospedar o WordPress que o Smart Funnel vai estar instalado. Essa é uma pergunta recorrente e é bom que fique claro assim, o Smart Funnel é um plugin WordPress como qualquer outro e é um tipo de software que o cliente hospeda. Ou seja, o que quer dizer isso? O cliente é responsável por cuidar da hospedagem dele, onde está o WordPress, decidir que servidor colocar, vai colocar no servidor compartilhado, no dedicado, no VPS, qual empresa, quanto de memória, quanto de processamento. Muitas vezes, para quem já tem equipe, ou para quem já é mais técnico, ou já tem outros projetos hospedados em algum local, fica mais fácil, é bem trivial. Instala um WordPress lá num servidor, ou sobe um servidor novo, configura o WordPress e é bem simples. Para pessoas que não têm time, ou são um pouco mais, não são tão técnicas, são um pouco mais leigas no assunto, quando o assunto é hospedagem, fica na dúvida, né? Poxa, onde eu hospedo? Será que aguenta? Será que não aguenta? Enfim, eu gravei esse vídeo aqui para dar uma geral no assunto. A ideia desse vídeo não é ser um passo a passo, um guia de onde você deve hospedar. Vou falar um pouquinho só da teoria e vou mostrar onde eu hospedo os meus projetos e vou mostrar como eu hospedo lá e por que eu hospedo lá. Você pode usar a hospedagem lá onde eu vou indicar ou não, tá? Pode hospedar em qualquer lugar, mas aqui a ideia é falar de alguns tópicos importantes para a gente cuidar na escolha da hospedagem que a gente vai colocar o WordPress, onde vai estar o Smart Funnel. Basicamente, para a gente decidir, eu peguei uma imagem aqui da internet bem rápido só para falar dos tipos de hospedagem, né, dos grandes tipos de hospedagem. São três, basicamente, a hospedagem compartilhada, HostGator, Hotel da Web, Local Web, etc., Bluehost, onde a gente está no mesmo servidor compartilhando com um monte de gente o site de um monte de clientes diferentes, estão compartilhando os mesmos recursos de memória, de processamento, do servidor, de disco, e isso um site de um cliente pode hospedar no site de outro, pode interferir no site de outro cliente. Isso é muito ruim, então eu não indico que você use a hospedagem compartilhada para o Smart Funnel, e até pelo preço do VPS e dos outros serviços, eu até indico que você não use muito isso aqui, mas enfim, a ideia aqui não é indicar o que usar. A questão que você saiba aqui é que a hospedagem compartilhada você compartilha recursos e esse recurso um interfere no outro, e inclusive a hospedagem compartilhada ela tem limites de uso, assim, né, que às vezes nem são tão visíveis, como consumo de memória, consumo de processamento. Se você tiver um site, eu já vi casos de clientes que, não do Smart Funnel, mas casos de outros clientes que estavam usando compartilhado, tem um volume de acesso muito grande e simplesmente a empresa lá cortou o site dele porque disse que ele estava usando limites acima dos permitidos, e esses limites permitidos nem eram tão visíveis assim. Simplesmente cortou o site dele e saiu do ar. Demorou 24, 48 horas para reclamar, para voltar no ar, para justificar o porquê teve tanto acesso assim. Então, compartilhado é algo um pouquinho mais amador, mais barato, sim, isso é fato. Você consegue compartilhados de talvez R$ 5 por mês, ou 10, ou até menos. Bem barato, se você pagar anual, os preços ficam bem baixinhos, mas não é o ideal. Mas enfim, a hospedagem você pode botar um WordPress e sim subir o Smart Funnel, que é um plugin que funciona dentro do WordPress. Então, onde tem WordPress, pode ter Smart Funnel, não tem muito segredo não. As outras duas são servidor dedicado, onde você contrata na internet uma empresa, onde ela hospeda um servidor mesmo para você, você é como se fosse dono totalmente do servidor, fisicamente inclusive, né, você tem um hardware lá hospedado na empresa, que é seu, que você tem acesso, e aí nele você pode fazer o que quiser com o servidor. Aqui está representado um site, mas você pode ter múltiplos sites nele, múltiplos projetos, o servidor é seu. A desvantagem aqui é o preço, porque pelo fato de você estar usando recursos seus alocados na empresa, né, você está realmente usando fisicamente, inclusive, o espaço lá da empresa, são servidores que normalmente são serviços mais caros. E aí você, dependendo do seu tipo de uso, ou se você tem alguém mais técnico, pode ser uma vantagem se usar um servidor dedicado, dependendo especialmente do volume de tráfego e da característica de uso seu. Então ele é um pouquinho mais caro e ele tem a desvantagem, que é a mesma desvantagem do VPS, que você precisa, normalmente você contrata um servidor desse na internet e você ganha uma senha de acesso ao servidor. Um IP, um usuário e uma senha lá de administrador do servidor. E você que tem que instalar e configurar tudo no servidor. Esse normalmente é assim. Existem outros casos de servidor dedicado em VPS, onde você contrata o servidor e a empresa também gerencia para você. Você até tem acesso a ele, alguns você não tem acesso, outros você tem acesso, mas a empresa você pode simplesmente chegar para ela e dizer, eu quero instalar aí um WordPress, eu queria instalar aí uma biblioteca tal no servidor, eu queria instalar, abrir uma firewall, fazer coisas mais técnicas, e eles fazem para você. Então o VPS e o dedicado são semelhantes, a questão é que o VPS ele é como se fosse um misto, né, entre o compartilhado e o dedicado. Você tem seus recursos bem isolados lá, a memória sua tem um limite,
é bem controlado, o processamento também é controlado, só que você não está numa máquina única sua, alocada para você. É uma máquina que é compartilhada com outros, mas tem softwares aqui que fazem essa separação de clientes e um cliente não interfere no outro. A vantagem do VPS em relação ao servidor dedicado, basicamente, é o preço. O preço do VPS, você está tendo recursos semelhantes ao servidor dedicado, porque é muito isolado aqui, e você termina pagando bem mais barato do que um servidor dedicado normalmente. Então, onde é que eu coloco meus projetos normalmente? Eu coloco no VPS, que eu tenho muita vantagem aqui de os recursos serem meus, mas ao mesmo tempo eu pago um valor bem mais barato. E a diferença de preço aqui, tá, especialmente do VPS dedicado, está na questão do que eu falei de ser gerenciado ou não. Se você vai ser dono e você vai mexer em tudo, você vai ter que ter alguém mais técnico, normalmente são servidores Linux que tem um conhecimento técnico, precisa de um conhecimento técnico mais avançado, e normalmente esses compartilhados aqui, ele já vem por padrão com um cPanel, que você vai lá, WordPress, instalar, avançar, instalar e pronto. Nesses aqui, às vezes vem instalado alguma coisa, às vezes vem seco, normalmente vem seco, você tem que instalar tudo do zero. Então eu indico que você, se você está perdido, eu indico que você use um servidor VPS, tá? Que aí tem um custo-benefício muito bom em relação a preço versus performance. Legal? Então, onde hospedar? Como eu falei, isso aqui não é um guia, você pode ter centenas de empresas que fazem compartilhado, centenas que fazem dedicado, centenas que fazem VPS. Às vezes a mesma empresa faz VPS dedicado, às vezes a mesma empresa faz os três, e tem lá uma tabelinha de preço para você escolher. Normalmente aqui um VPS, um bom VPS, você consegue um bom VPS de $7 por mês, $10, $15, ou até um pouco menos. Servidor dedicado também seria mais ou menos essa faixa, só que um pouquinho mais caro, talvez $15, $10. Tem variação de preço, tá? Mas só para você ter uma ideia de preço. Compartilhado você consegue valores até bem mais em conta do que isso. Mas enfim, então eu vou mostrar aqui agora para vocês onde eu hospedo o meu site, que fica só como... Eu vou fazer um passo a passo também de criação aqui para vocês verem como é simples. Por que eu vou mostrar onde eu hospedo? Eu hospedo na Cloudways. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um VPS que tem os benefícios de serem um VPS, ele não é um preço tão caro, e ele é um VPS gerenciado, onde eu tenho as facilidades que eu teria no compartilhado, ou seja, com alguns cliques eu instalo um WordPress, com alguns cliques eu subo um servidor novo, com alguns cliques eu instalo um site novo, enfim, eu tenho muito poder em cima dele e ao mesmo tempo eu tenho uma equipe lá que eu posso simplesmente abrir um suporte pelo chat e o cara acessa a minha máquina e ele faz uma intervenção na minha máquina, se for algo que eu não sei tecnicamente. Tá? Então dá para um leigo utilizar e dá para pessoas mais avançadas utilizarem também. Obviamente que se você tem um projeto muito grande, vai ter não só para o Tracker, tá? Você vai precisa de um WordPress ou precisa de qualquer outro site muito avançado, você pode ter outras empresas de hospedagem mais especializadas, que fazem um serviço de gestão mesmo, né? de gerir o seu servidor para você, como se ele fizesse parte do seu time. Aí você pode estar pagando servidores, só para vocês terem ideia, de R$500 por mês, R$1.000 por mês, sem muita dificuldade, tá? Mas só para vocês saberem que existe o de 5, $10 e existe o de 1.000, existe o de R$500 por mês, dependendo do tamanho e da gestão que você tem sobre o projeto. Então vou mostrar aqui a Cloudways rapidamente. Aqui é a tela dela. A Cloudways, na verdade, ela é só um front-end, né? Ela é só uma casca para outras empresas. O seu servidor não fica na Cloudways. Ele fica hospedado em empresas que realmente hospedam. Por exemplo, ela tem interface para você rapidamente criar um WordPress na Google, na Amazon, na DigitalOcean, que é muito boa, na Vult também, que é boa. Enfim, você pode escolher, na hora que você vai subir um servidor na Cloudways, ele pergunta, você quer subir em qual empresa de hospedagem? E aí ele diz o preço. E na verdade você paga para a Cloudways, e a Cloudways faz o serviço dela todo de gerenciar o seu servidor e tal, e dar facilidades para você, e você não precisa pagar nada para essas empresas aqui. E outra vantagem da Cloudways é que também, como eu falei, além de ser um VPS com performance muito boa e já otimizado, que é um ponto importante aqui nele, que é um dos mais importantes que eu acho, você também facilmente consegue subir um WordPress com 1 ou 2 cliques e outros também sistemas que você queira, não sei, sistema PHP, uma loja Magento e etc. No nosso caso aqui, vamos focar no WordPress por conta do Smart Funnel. Então aqui, basicamente, é só você criar sua conta, eu não vou criar a conta aqui, é muito simples, padrão, você cria sua conta lá. E uma vez que você está logado, eu já estou logado aqui na minha aplicação, você tem 2 conceitos aqui, uma é de servidor e outro de aplicação. A regra é, um servidor é um IP, é um servidor onde você escolhe onde ele hospeda, quanto ele tem de memória, quanto ele tem de processamento. E a aplicação você tem lá, um servidor pode ter várias aplicações nele, uma ou várias. Você pode ter um servidor que tem um WordPress com Smart Funnel,
Você pode ter um servidor que tem um WordPress com Smartfunnel, um segundo WordPress com seu blog, um terceiro WordPress com outra coisa, uma aplicação PHP, um Magento. É só você saber que todas as aplicações que estão dentro de um servidor, obviamente, estão compartilhando os recursos de um servidor. Esse conceito é básico, qualquer local que você hospede vai ter esse princípio, né? Um servidor pode ter várias aplicações, basta saber configurar, e aqui também é muito simples. Para configurar um servidor novo aqui na Cloudways, é bem simples também, né? Add server aqui, adiciona um servidor. Um servidor ele já surge com aplicação, né? Um servidor na Cloudways ele já nasce e você já tem que ter uma primeira aplicação nele, ou seja, um primeiro WordPress ou alguma outra coisa que você queira. Então aqui eu vou criar um servidor novo, eu escolho que aplicação, qual é a primeira aplicação que eu quero ter nele, depois eu posso instalar outras. Mas basicamente está aqui, ó. Eu já quero um WordPress, ele já vem na última versão, que acho que hoje é 4.8.1, quando eu estou gravando esse vídeo. Então aqui eu vou subir o WordPress na 4.8. Tem já o WordPress com e-commerce, para loja virtual, WordPress multisite, WordPress limpo. Então aqui está uma grande vantagem da Cloudways, ó. Além de eu pegar um servidor VPS, que ele já vai me dar todo configurado, não preciso fazer nada, não preciso entender nada tecnicamente, ele já vai me dar um WordPress, se eu escolher essa opção aqui, ó, simplesmente o WordPress da Cloudways, que é um WordPress já otimizado. Na verdade, ele vem um WordPress seco, visualmente, não vai vir com nenhum plugin lá mágico, mas o servidor, se você escolheu aqui um WordPress, já vai estar todo otimizado e com recursos para o WordPress ser bem otimizado. Ele já vai ter no servidor instalado um main cache, que é uma biblioteca que deixa o servidor mais rápido. Inclusive, se você tiver hospedagem, use isso como um ponto de referência para utilizar o Smartfunnel. O Smartfunnel se beneficia quando tem um main cache instalado, né? Main cache é uma biblioteca lá do servidor onde você consegue fazer cache e consegue acessar menos a base de dados. Então, na Cloudways isso tudo vem de graça, né? Vem um servidor otimizado. A mesma coisa que você tivesse contratado um VPS fora e tivesse contratado alguém para preparar o servidor para você e ele já viesse otimizado para o seu WordPress, tá? Por isso a vantagem. E tem outros tipos de aplicação aqui, Magento, etc. Vamos lá. Escolher o WordPress aqui. Qual é o nome da aplicação? Você dá o nome que você quiser aqui. Vou botar o nome o Smartfunnel WordPress. Qual é o nome do servidor, né? Seria o servidor do Smartfunnel também. Ou outro nome. O projeto aqui é só um agrupamento, lógico. Depois você cria aqui um projeto se você tivesse múltiplos servidores. Aqui é só para ajudar na organização. E aqui vem um ponto. Onde você quer hospedar? E aqui ele já diz o preço para você mensal. Então a DigitalOcean. Tem essa aqui que é a que normalmente que eu uso, que é mais barato, ó, $11 por mês você consegue ter um servidor de 1 GB aqui instalado. Tem também na Amazon, você não precisa conhecer de Amazon caso você queira ter lá, mas veja os preços, ó, DigitalOcean $17 para máquina base de 1 GB, aqui na Vult $11, na Amazon você já vai para servidores pequenos de $34, você já está pagando aqui mais de R$100, na Google também, ó, $30. Aqui você também consegue servidores mais caros, mas aqui você pode você ter mais personalização do servidor, você pode fazer escala do servidor, ter load balance, enfim. Aí vem a pergunta, por que hospedar com a Cloudways e não hospedar direto com a DigitalOcean, com a Vult, com a Amazon, com o Google e etc.? Primeiro pelo aquilo que eu falei, né? Na Cloudways você está pagando um pouquinho mais caro, por exemplo, na DigitalOcean, eu não sei o valor exato, mas aqui você vai estar pagando $17 por mês no servidor. Lá, se você estivesse contratando direto a DigitalOcean, você estaria pagando, se não me engano, uns 3, 4, $5 mais barato, talvez aí 10, 11, 12 dólares no servidor. E essa diferença você está pagando, aí, por exemplo, de 4, $5, para que essa diferença? Por que essa diferença? Primeiro porque você tem aqui o suporte deles. Você pode vir aqui no chat ou mandar e-mail, etc. Apesar de ser em inglês, é muito fácil falar no chat aqui, até com o Google Translate aí. E eles podem, como eu falei, é gerenciado. Eles acessam o servidor, fazem coisas no servidor se você precisar. Apesar de que aqui a ideia é que você praticamente não precisa falar com ninguém. Você vem aqui, instala sua aplicação, instala seu WordPress, tem suas senhas de acesso ao WordPress, você pode acessar o banco de dados, você pode acessar também você pode ter acesso ao SSH também, se quiser fazer alguma ação mais técnica lá, caso você tenha conhecimento também, mas ele é gerenciado para você. Com poucos cliques você tem um servidor otimizado no ar e com suporte, e se tiver algum problema você pode gritar para alguém. Para mim vale a pena, se para você não tiver essa vantagem, se você já tiver conhecimento técnico, você pode instalar direto nas outras e preparar o seu servidor lá, otimizando, instalando todas as bibliotecas lá para ele ficar mais rápido. Legal, eu vou instalar aqui então, como se fosse um servidor aqui da Vult. Aqui você escolhe o tamanho, como você escolheria também se estivesse contratando lá, 1 GB, 2 GB, etc. Com um servidor de 1 GB é suficiente para você ter um volume de tráfego bom. Você pode ter aí, não dá para falar valores, tá, gente? Mas assim, você pode ter 1.000, 2.000 acessos, até 5.000, até 10.000 acessos no dia, sem problema,
com isso aqui, mas vai depender um pouco da característica de uso, enfim, do seu conteúdo, etc. Mas aqui, normalmente, para começar, com o Smart Funnel, um servidor desse aqui de 1 GB, perdão, é mais do que suficiente. Aqui você escolhe onde ele vai estar hospedado, não muda muito, né? Não tem Brasil onde vai estar hospedado, mas hoje em dia não tem muito problema você ter um servidor lá nos Estados Unidos, mesmo seu público estando no Brasil. É bem tranquilo. Mas, feito esses 2 passos aqui, o servidor simplesmente launch now, o servidor vai estar pronto. Em 5 minutos aqui ele já está no ar, um servidor para você. E se você quiser servidores mais altos, você pode mudar isso aqui depois também. Uma vez que você subir o servidor, que é esse passo aqui, você pode vir, eu vou aqui nas aplicações. Ó. Eu aqui já tenho alguns servidores, aqui instalados e tenho algumas aplicações. Para você vai aparecer aqui um servidor, por exemplo, aqui esse exemplo meu, Applet Server, é meu servidor, tem o IP dele aqui, eu posso entrar no servidor, posso simplesmente ver os serviços que estão rodando no servidor aqui. Ó, ele já vem com o Memcached, como eu falei, já vem com o MySQL instalado, Endix, PHP, tudo que a gente precisa para ter um WordPress bem otimizado. Ele já tem a questão de backup, ó, também que é um ponto bem importante aí para sua hospedagem. Backup, você só habilita aqui e salva. Você pode ter monitoração e tem todos os dados aqui de acesso para você acessar o seu servidor. Você pode abrir o SSH por aqui ou também acessar por fora, quem é mais técnico lá. Você vai ter acesso ao FTP também. Mas esse acesso ao FTP já é dentro da aplicação, né? Porque cada aplicação termina tendo uma conta de FTP separada. Enfim, mas aqui você pode gerenciar seu servidor e na aplicação você vai criar uma nova aplicação. Você vai escolher o servidor, qual servidor você quer instalar, vou botar qualquer um aqui de teste e vou adicionar uma aplicação. Lembre que quando a gente criou o servidor, a gente já criou nossa primeira aplicação. Isso aqui só seria necessário se a gente fosse criar uma segunda aplicação. Mas os passos são os mesmos. Qual tipo de aplicação? WordPress, o nome da aplicação aqui, WordPress Smart Funnel, ou o nome que você quiser, o projeto, e adiciona a aplicação. Dentro da aplicação, é só botar ali e adicionar a aplicação. Dentro da aplicação, deixa eu abrir aqui uma aplicação minha qualquer. Meu Mautic, por exemplo, eu rodo aqui um Mautic do meu projeto. Dentro da aplicação você pode fazer várias coisas também. Você tem acesso a FTP, você tem acesso ao MySQL, se você quiser ver a base de dados aqui, que às vezes precisa, e tudo sem ser técnico, né? Sem precisar acessar o servidor. Tá aqui o IP do servidor, enfim. E aí você pode associar o domínio do seu servidor, nesse caso aqui é o domínio de um projeto meu. Você pode botar um cron, né, que é rotina se você quiser. Você pode facilmente, ó, com um clique, isso aqui é muito bom, você instalar um certificado. Hoje é interessante que você use HTTPS em todos os seus sites, né? É uma tendência hoje em dia. Isso aqui você clica uma vez e você só bota o e-mail do seu domínio lá, e qual o domínio, ele já instala, em 2 minutos ele instala um certificado para você, seu site já pode ser HTTPS. E tem outras opções aqui, né? Tem algumas configurações da aplicação. Mas basicamente, depois que você instala, você vai simplesmente associar o domínio ao seu servidor, e se for WordPress, você vai botar lá, seu domínio /wp-admin, ele já vai te dar o login e a senha aqui nessa parte aqui de Access Details, que você consegue acessar por aqui, o Admin Panel. E aí bota o usuário, é só você copiar a senha aqui ou ver a senha, e você acessa e instala o plugin, o Smart Funnel. Então é muito simples, criou um servidor, criou uma aplicação WordPress, associou um domínio, se quiser bota o SSH, habilita o backup lá e já vai para o admin. A grande vantagem é que você está com uma máquina boa, um VPS muito bom, robusto, que é facilmente escalável. Se você quiser depois aumentar o servidor, é só você vir aqui e aqui, ó, Vertical Scaling. Ó. No Vertical Scaling você simplesmente arrasta e aumenta o tamanho do servidor, aumenta o preço, aumenta o tamanho, e sua máquina já aumentou a memória de 1 GB para 2 GB, já aumentou aqui processamento, se for o caso, enfim. E isso é muito simples, sua máquina estiver precisando de recurso, e ele também mostra relatórios. Então, galera, esse vídeo aqui a ideia dele não é dizer para vocês use o Cloudways. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem o Cloudways, vou botar também o cupom de desconto que eu usei, que normalmente funciona. Tenta usar o link aqui para conseguir o desconto lá no primeiro mês, mas vocês podem usar por fora, vocês podem usar onde quiser. A ideia, como eu falei, o Smart Funnel é um tracker que você é responsável pela hospedagem. Então você hospeda onde quiser. Eu só dei um exemplo aqui para ter um case legal para quem não tem uma referência. Eu indico que use sim a Cloudways, usa o link aqui embaixo que vocês vão ter um serviço de qualidade pagando um preço justo, apesar de ele ser um pouquinho mais caro do que a hospedagem direta lá na DigitalOcean ou em outro local. Legal? Eu vou fazer um outro vídeo que é importante que vocês vejam sobre segurança e performance, tá? Que tem a ver um pouco onde está hospedado, mas é um vídeo à parte que eu vou falar um pouquinho de ataques e de segurança e de backup e de plugins para otimizar a performance do Smart Funnel, etc. Mas aí é foco
para outro vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.